Na piscina pública local, o gerente MC Grady está colocando cartazes para avisar ao público que a piscina estará fechada durante o fim de semana de feriado. Entre todos os nadadores, Brei está se divertindo, mas faz uma pausa na hora de verificar os níveis de glicose no sangue. Antes de pular de volta na água, ela se pergunta se deveria tirar o anel de diamante. Enquanto isso, na área de achados e perdidos, a zeladora Clara tenta roubar dinheiro das carteiras esquecidas, mas MC Grady a pega em flagrante. Agora ele se arrepende de ter falado bem dela com o agente da condicional e decide demiti-la, mas ela ainda terá que terminar o turno de hoje. No estacionamento, Jonah, irmã de Brei, está sentada em seu carro, pensando se deveria entrar ou não. Depois de muito pensar, ela decide colocar o telefone no porta-luvas e se juntar à irmã. Jonah estava na reabilitação e as irmãs não têm saído muito ultimamente, então Brei está feliz por elas poderem nadar juntas novamente. No início, Jonah está de mau humor por causa de sua péssima situação doméstica e das crianças correndo na piscina incomodando os adultos, mas Brei a convence a se deixar levar e se divertir. O resto da tarde corre bem para as irmãs, que aproveitam o tempo na piscina até que MC Grady avisa que é hora de ir embora. Quando Jonah aponta que a piscina deveria ficar aberta até às 7, MC Grady explica que eles vão fechar mais cedo para o fim de semana de feriado e a lembra de aprender a ler. As irmãs saem da piscina e enquanto se enxugam, Brei lembra que quer mostrar seu anel a Jonah, mas não consegue encontrá-lo na bolsa. Todos os outros já foram embora e MC Grady manda as irmãs se apressarem, mas elas o ignoram. Jonah verifica a piscina e percebe que o anel está preso na grade de metal, então Brei mergulha para pegá-lo. Ela puxa o máximo que pode, mas não consegue retirá-lo, então Jonah também aparece para ajudá-la. Naquele momento, MC Grady dá uma última olhada na área da piscina e não vê ninguém por perto, então começa a fechar. As meninas ainda estão lutando com o anel e o cabelo de Jonah fica preso no processo, fazendo com que as irmãs se concentrem em desembaraçá-lo e não percebam o chumbo de fibra de vidro cobrindo lentamente a piscina. Quando eles nadam, já é tarde demais, então agora eles estão presos. Em pânico, as irmãs gritam por socorro ao atingirem a cobertura da piscina, mas infelizmente MC Grady já foi embora. Depois de discutir sobre o que fazer, Jonah começa a sentir um pouco de náusea e enlouquece ao chegar à conclusão de que MC Grady os deixou aqui de propósito. Brei a acalma e elas nadam até o meio da piscina para tentar levantar a tampa, mas ela é feita de fibra de vidro sólida e nem se mexe. A próxima ideia de Brei é verificar todas as vedações e bordas para encontrar pontos fracos, mas não há nada, exceto um calção de banho. Eventualmente, eles percebem que a tampa tem um buraco de condensação, mas também não se move, então Brei vai remover a tampa de plástico de um buraco na parede da piscina. Ao quebrá-lo ao meio, ela cria uma ferramenta que pode passar pelo buraco para tentar serrá-lo. Enquanto Brei trabalha, Jonah continua reclamando e começa uma discussão. Jonah não suporta que Brei tenha movido enquanto estava na reabilitação, e agora Brei pensa que Jonah jogou o anel na piscina por ciúme. Furiosa, Brei mergulha e finalmente tira o anel da grelha enquanto Jonah assume a serragem, apenas para cortar acidentalmente sua mão. Brei volta e ressalta que a churrasqueira pode ser pesada o suficiente para quebrar a fibra de vidro, mas ela não é forte o suficiente para retirá-la. Jonah se recusa a ajudar, mas antes que outra discussão comece, eles ouvem um barulho. Acontece que o telefone de Brei está tocando com uma ligação de seu noivo David, que deixa uma mensagem dizendo que irá a um jantar de empresa, então chegará tarde em casa. Isso significa que as irmãs não podem contar com ele para perceber que elas partiram tão cedo. Desesperada, Brei mergulha novamente e tenta tirar a grelha, mas não funciona. As horas passam e quando a noite cai lá fora, as luzes do prédio se apagam. Brei pode ouvir seu telefone tocando com as ligações de David e Jonah continua reclamando, desta vez sobre como ela não gosta de David. De repente, Jonah percebe que Brei não parece bem e pergunta qual é o problema, fazendo com que Brei confesse que foi diagnosticada com diabetes enquanto Jonah estava na reabilitação. Ela precisa tomar a vacina logo ou pode entrar em coma diabético. Enquanto isso, Clara volta ao prédio, mas não se esforça muito para terminar suas tarefas. Voltando às irmãs, elas agora estão se revezando para serrar o buraco. Jonah olha para as marcas de queimadura no braço de Brei e quer saber o que realmente aconteceu no dia em que seu pai morreu porque ela não se lembra de nada. Brei tenta se esquivar da pergunta, mas acaba chamando o pai de monstro e explica o que aconteceu. Naquela noite, o pai deles chegou em casa bêbado e acendeu um cigarro antes de desmaiar. O cigarro caiu no travesseiro e acendeu o fogo, mas ele nunca gritou porque estava tão bêbado que não sabia que estava queimando. Brei tentou acordá-lo,
mas acabou queimando o braço. Nesse momento Clara entra na sala de sinuca e ouve o telefone de Bray tocando. Quando ela se aproxima para roubá-lo, ela ouve as meninas gritando por ajuda e faz algumas perguntas para ganhar tempo para esvaziar a carteira de Bray. No entanto, ela se detém ao perceber que as câmeras de segurança estão ligadas. Clara vai até a sala de controle para desligar as câmeras e acender as luzes, depois volta para a piscina e pede a Bray a senha do telefone, alegando que só quer ajudar. Bray dá o número a ela, mas em vez de ligar para a polícia, Clara começa a reproduzir as mensagens de David. Jonah começa a gritar insultos para ela, então Clara abandona a provocação e explica sua situação. Depois de estar na prisão, ela tem dificuldade em encontrar trabalho e precisa muito de dinheiro, então ela salvará as irmãs se Bray lhe der o PIN do caixa eletrônico. As irmãs se recusam a jogar, então Clara apaga as luzes e o aquecedor, ameaçando deixá-las congelar durante a noite. Desesperada, Bray conta o PIN e Clara sai com sua carteira. Ela não liga o aquecedor novamente, então as irmãs tentam se aconchegar para se aquecer. As horas passam e o corpo de Bray está doendo muito por causa do frio. Jonah decide que tem que tentar tirar a grelha e mergulha, mas está com muito medo e nem chega perto disso. Quando ela reaparece, ela descobre que Bray adormeceu, então corre para acordá-la. Então Jonah admite que não conseguiu nem tentar e se culpa pela situação, pois se considera inútil, mas Bray garante que ela está bem. Depois, Jonah volta a serrar o buraco com o caco, alegando que é a única coisa que a mantém aquecida. Bray insiste que eles deveriam conversar sobre seus problemas, então Jonah confessa que costumava ver monstros em qualquer lugar e é por isso que ela tentou se auto-excluir. Até hoje ela ainda sente que tem um monstro dentro dela comendo-a, o que representa o abuso que seu pai a fez sofrer. Jonah diz que a voz do pai nunca saiu de sua mente. De repente as irmãs se assustam com algo aparecendo no buraco, mas é apenas Clara. Ela fica com raiva porque Bray tem apenas $80 em sua conta bancária e começa a reclamar, dizendo que as meninas não são especiais por terem problemas e que o mundo não lhes deve nenhum favor. Então ela admite que pode deixá-los lá para morrer e vai para a sala de controle. Optando por medidas desesperadas, Jonah afia o caco de plástico contra a parede da piscina antes de fingir que está tendo um colapso nervoso. Ela chora enquanto pede desculpas a Clara e afirma ter algo importante para compartilhar, falando muito baixo para aproximar Clara. Assim que ela encosta a orelha no buraco, Jonah a esfaqueia com o caco. Clara grita de dor e corre para o banheiro para verificar o ferimento. Furiosa, ela decide se vingar voltando para a sala de controle e ligando o sistema automático de limpeza da piscina, o que faz com que as meninas comecem a sufocar com cloro. Enquanto tentam se manter à tona, as irmãs tentam bloquear os jatos com as mãos e com a sunga que encontraram antes, mas os jatos são muito fortes e as empurram para trás. De repente, Bray perde a consciência e começa a afundar, então Jonah tem que empurrá-la para cima e segurá-la até que ela acorde. Está ficando difícil respirar e as meninas contam a Clara que ela as está matando, o que finalmente faz Clara perceber que isso é mais do que uma mera brincadeira e desliga o sistema de limpeza. Depois Clara pede o anel de Bray em troca de sua liberdade. Ignorando os protestos de Jonah, Bray dá o anel a Clara, mas Clara ainda não o solta. Ela diz que fará isso quando estiver pronta e apaga as luzes novamente. Momentos depois, a cobertura da piscina finalmente está se movendo e Bray pode ouvir sirenes lá fora. David entra para salvá-la, mas não consegue ver Jonah, então acha que ela deve estar se afogando. Bray chora porque está fraca demais para salvá-la, apenas para acordar de repente e perceber que tudo foi um sonho. Então ela verifica sua irmã e descobre que Jonah está pensando em usar o fragmento de plástico para se auto-excluir. Felizmente, Bray consegue dissuadi-la, prometendo que ela sempre estará ao seu lado. As meninas se desculpam e se abraçam. Enquanto isso, Clara tenta ligar enquanto o telefone de Bray continua explodindo com as mensagens de David. O último diz que vai ligar para o 911, então Clara volta para a piscina para encerrar o negócio já. As irmãs fingem que Clara tem razão e isso aconteceu por um motivo, pedindo desculpas por chamá-la de monstro. Clara chora e vai até a sala de controle para digitar o código, mas não funciona. Depois de surtar, ela conta a má notícia para as irmãs, mas se recusa a chamar a polícia porque tem medo de voltar para a prisão, explicando que isso quase a matou na primeira vez. Desistindo, Clara deixa as coisas de Bray nos bancos e vai embora. As horas continuam a passar e Jonah continua nadando para manter o corpo ativo e aquecido. No entanto, Bray está ficando muito fraca e quando Jonah vem ver como ela está, Bray fica tão tonta que faz uma confissão. Ela sempre soube o que o pai deles fez com Jonah e ficou enojada com isso, então ela queria fazer alguma coisa.
Na noite do incêndio, o pai deles estava realmente acordado e tentou se mover, mas Bray o segurou para que ele queimasse até a morte e as meninas finalmente se libertassem de seus modos monstruosos. Comovida com o gesto, Jonah decide que deve se esforçar mais pela irmã, então a deixa descansando nas boias e mergulha para trabalhar na grelha novamente. Ela tem que voltar à superfície para respirar, mas depois de algumas tentativas fracassadas, Jonah tem uma ideia. Ela pega os carrinhos de natação de antes e os enrola nas barras da churrasqueira, o que lhe permite puxar bem e sem machucar as mãos. A grelha lentamente começa a se mover e depois de puxar muito, Jonah finalmente atira e triunfantemente a leva à superfície, apenas para descobrir que Bray está inconsciente. Jonah corre para fazer boca a boca em sua irmã e, felizmente, consegue acordá-la. Depois Jonah usa a grelha para bater na tampa de fibra de vidro na área do buraco e ela logo começa a rachar até finalmente quebrar. O espaço resultante não é muito grande, então Jonah se machuca quando ela insere o braço para quebrar os pedaços e criar um buraco maior. Em seguida, Jonah tem que arrastar Bray para fora porque ela está inconsciente novamente, e quando eles finalmente saem da piscina, ela corre até a bolsa de Bray para pegar seu remédio. Ela injeta na perna de Bray e depois de alguns segundos assustadores sem nada acontecer, Bray acorda para sempre. Nesse momento Clara volta e aponta uma arma para elas porque tem medo que as irmãs contem sobre ela à polícia. Jonah compartilha algumas palavras sinceras sobre Bray ser a única coisa que ela tem neste mundo, e isso é o suficiente para fazer Clara abaixar a arma e devolver o anel. Então Jonah usa o telefone de Bray para ligar para a polícia e diz a Clara para ir embora antes que eles cheguem. Momentos depois, Bray acorda em uma maca. Depois que os paramédicos a verificaram, Jonah mostra que ela recuperou o anel, dizendo que finalmente mataram um monstro.